Oi, gente, boa tarde. Hoje eu e a Maria Vitória vamos gravar a aula de herança quantitativa e de exercício para vocês. Agora, finalmente, vamos finalizar toda essa etapa de genética com vocês. E o que é herança quantitativa? Aqui, as características elas vão ser determinadas por efeitos aditivos de dois ou mais pares de genes, manifestando um fenótipo em diferentes intensidades. Ou seja, diferente do que você estava vendo, na qual a característica, na qual, tipo, um gene podia caracterizar muitas características, como no caso lá da pleiotropia. Pleiotropia. Eita, dicção. Ou no caso lá de Mendel, na qual você estava mais preocupada se uma planta ela ia ser alta ou baixa, se ela ia ser verde ou amarela, aqui ela vai ser diferente. Para a gente, a herança quantitativa ela vai estar mais preocupada de quanto que a intensidade desse fenótipo ele vai estar sendo manifestado. Um exemplo é a nossa cor de pele. A gente tem várias intensidades de cor de pele, na qual a gente pode ir até de branco até a cor preta ou negra, dependendo de como a pessoa se sentir melhor no termo, e ela pode ser intensificada de acordo com quantos pares de genes a gente tiver. Então, aqui a gente não vai estar preocupado se é genes dominantes ou recessivos, mas sim quantos genes aditivos a gente tem. Então, quanto mais desses genes, mais intensificado vai ser esta característica. E esse tipo de herança, ela é a que mais ocorre na nossa sociedade, ou seja, aquela herança qualitativa, a herança de Mendel que a gente tanto estudava, não é ela que é mais comum na nossa sociedade, e sim essa daqui. Aqui um exemplo para vocês, tem esse gráfico que é a distribuição fenotípica da curva da distribuição de fenótipos na sociedade. Vamos pensar, por exemplo, na altura. Geralmente, a altura dos indivíduos ela é média. E por que representa esses extremos de A e B? É muito raro você ver na sociedade uma pessoa que esteja o nanismo, uma pessoa muito, muito pequena com essa condição, a do nanismo que vocês viram, com a professora, ou que esteja do gigantismo, por isso que ela está aqui nesses extremos. O mais comum vai ser essas pessoas que vão aqui estar no meio dessa curva, na qual ela vai ter a adição desses genes e elas vão estar no meio intermediário. E quais são as características aqui da herança quantitativa? Nossos genes aqui vão ser também conhecidos como poligenes, já que vai ser efeitos aditivos de dois ou mais pares de genes. E eles participam da herança quantitativa e podem ou não apresentar segregação independente. Só que aqui, para vocês, no ensino médio, a gente vai focar apenas na segregação independente. Essa parte dela, quando ela é dependente, fica mais para o ensino superior. Para vocês que tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar depois, que é bem legal entender a respeito disso. E os alelos, eles vão ser do tipo alelos efetivos e alelos não efetivos. Então, aqui não tem aquela coisa de alelo dominante e não dominante. É alelo efetivo e alelo não efetivo. E o que seriam alelos efetivos? Vão ser aqueles que eles vão exercer uma modificação no fenótipo. E para facilitar o aprendizado de vocês, eles vão estar exemplificados por letras maiúsculas. Então, ele vai ter aquela similaridade com os genes dominantes, mas não confunda, não são genes dominantes e nem genes recessivos. E quanto mais genes efetivos a gente tiver, mais essa intensidade do fenótipo será marcada. Ou seja, vamos dizer aqui que o nosso gene é o gene AB, e a gente esteja da cor da pele. Se a pessoa tiver dois genes Azão, Azão, e dois genes Bzão, Bzão, a intensidade da pele da pessoa vai ser mais forte. Agora, alelos não efetivos. Eles não exercem modificação no fenótipo. Ou seja, eles vão estar lá, mas eles não vão estar exercendo nada, vão estar apenas ali. Teria similaridade com o recessivo? Só similaridade, mas não é a mesma coisa. E eles vão estar representados por letra minúscula. Então, quanto mais alelos não efetivos você tiver, menos intenso vai ser aquela característica. Exemplo da pessoa que tem a tonalidade da pele branca. Toda a tonalidade da pele dela é apenas de genes não efetivos, ou seja, não tem a quantidade de melanina é zero.
E como calcular o número desses alelos e fenótipos? Provavelmente vocês viram essas fórmulas aqui no livro e ela pode ajudar vocês com algumas questões, principalmente em vestibulares, porque eles costumam cobrar muito esse tipo de cálculo. O número de alelos é só você pegar o número de fenótipos e diminuir menos um. Já o número de fenótipos é só você fazer o contrário, número de alelos mais um. E como descobrir o número de alelos que a gente tem ali no meio? Você pega a diferença das extremidades, ou seja, as extremidades ali das características, e divide pelo intervalo ou distância em cada ponto. Calma, eu sei que parece um pouco difícil, mas daqui a pouco nos exercícios a gente vai pegar essa fórmula e vocês vão conseguir entender melhor como aplicar ela. Então, e qual seria então a diferença da herança mendeliana que a gente estava tanto estudando para essa herança quantitativa? A mendeliana, ela também pode ser chamada de herança qualitativa. Sua observação é para determinadas características, nas quais elas são raras. Por que raras? Ora, se você for ali fora e for observar o tamanho das plantas, você não vai observar apenas uma planta grande e outra pequena. Você vai ver que elas têm variados tamanhos. Elas podem ter ali um de 1 centímetro, 1,5, 2,5. Vocês vão ver que elas têm variados tamanhos. Enquanto Mendel não. Mendel é mais a parte dele era mais algo qualitativo. Lembra das ervilhas dele lá? Ele estava preocupado se ela era verde ou era amarela, rugosa ou era lisa, ou as flores lá, se a flor ela ia ser rosa ou amarela, branca ou vermelha. Então a preocupação dele era mais qualitativa e é por isso que ela é mais rara na população. Já a quantitativa, ela vai dizer a respeito de caracteres que podem ser quantificados por medida, pesagem ou contagem. Ou seja, e é algo que é mais comum na sociedade, que é mais comum de você conseguir pesar as pessoas. Você não vai olhar só a pessoa se a pessoa ela é magra ou é gorda, se ela é alta ou ela é baixa. Não, vai ter a medida ali certinho, que ela está pesando, a contagem da atividade enzimática, dentre outros contextos. E a herança quantitativa, ela também pode ser chamada de herança complexa, porque ela vai ser caracterizada por mais coisas além de múltiplos genes. No livro de vocês, vocês vão encontrar o termo multifatorial. Na faculdade, a gente não vê mais muito o termo multifatorial, porque ele já não é muito considerado por conta de falta de comprovações. Mas, se na prova tanto da escola ou em provas de vestibulares, você vê herança quantitativa ou multifatorial, vocês botem como correto, porque como vocês sabem, a ciência ela está se modificando o tempo todo. E o que acontece? Na herança quantitativa ou complexa, a característica em questão resulta da combinação de múltiplos genes e fatores ambientais. Ou seja, não apenas são os múltiplos genes que estão afetando, mas também fatores ambientais. E por isso que ela se torna uma herança mais complexa. Como assim? Você pode ver no caso da cor da pele. Como eu disse para vocês, para quem tem a tonalidade totalmente branca, ela não tem nenhum efeito aditivo. Apenas os alelos são não efetivos, mas se ela começar a pegar sol, ela pode começar a produzir melanina. E isso daí vai ser fatores ambientais que estão atuando ali. Porém, ela também pode continuar muito branca e não produzir nenhuma melanina, mesmo pegando muito sol. Isso é possível. E os genes, eles podem pertencer a duas classes: genes principais e genes secundários. Os genes principais são aqueles que, quando mutados, eles impedem a característica de aparecer. O exemplo do gene da cor da pele. Se ele for mutado, ele vai acabar que não vai ter a cor da pele e a pessoa ela vai nascer albina. Ou senão a gente tem os genes secundários, que a função deles vai ser modular aquela característica. No caso, por exemplo, dos genes de tonalidade de cor da pele, na qual eles vão aparecendo e a função deles vai ser modular as várias tonalidades de cor de pele. Além disso, muitas doenças de herança complexa, como a asma, diabetes, depressão e Alzheimer. E a gente pode ter a característica da herança monogênica ou herança complexa. A herança monogênica, ela é muito semelhante à herança lá de Mendel, na qual a gente tem uma segregação e um padrão definido, e ela é esperado que a frequência seja baixa. O exemplo do nanismo.
A gente podia ver lá, a gente fazia todo aquele heredograma lá bonitinho, e a gente já podia ver quais as pessoas da família podiam ter aquela doença, qual gene estava ali associado, e que era muito raro de alguém ter. A herança complexa, não. O agrupamento em famílias, ele não tem um padrão definido de herança claro, e é esperado que a doença seja comum na população. Exemplo, hipertensão. Hipertensão, ultimamente, você vê que ele é muito comum na população. Só que são vários fatores ali que estão associados e são muitas pessoas que têm. Quando você vai ver ali o heredograma, são muitas pessoas que têm e, tipo, é muitos fatores associados, não é apenas um que, tipo, você vai olhar e, tipo, essa pessoa aqui com certeza vai nascer com hipertensão. E a cor da pele em humanos? Ela também como eu estava falando, ela é definida pela herança quantitativa e estima-se que mais de 120 genes estejam envolvidos com a produção de melanina, distribuição e a secreção dela pelos melanócitos, que são as células que produzem esse composto. E a definição da cor da pele, ela é um pouco imprecisa. Por quê? Em razão da sobredominância, subjetividade do avaliador, influência de fatores ambientais e mudança com a idade, como eu falei. Dependendo da quantidade de sol que você pegar, você pode aumentar a quantidade de melanina pela sua pele, e a sua tonalidade de pele ali pode mudar. Pode também ter a forma de como você identifica a sua cor de pele. Só que, no geral, as pessoas classificam assim com 5 tipos de cor de pele aqui para facilitar, mas lembrando que estima-se que tenha muitas tonalidades de cor de pele. Exemplo simplificado da cor de pele aqui com 2 pares de genes. Vamos fingir aqui que, no caso, o Azinho e o Bzinho seja a produção mínima de melanina. Logo, se é Azinho ou Bzinho, letras minúsculas, são genes não efetivos, ou seja, eles não adicionam melanina à tonalidade da pele. E azão ou besão são letras maiúsculas, então são genes efetivos, então eles têm produção máxima de melanina, então eles intensificam a cor da pele. E aqui a gente tem os fenótipos produzidos de acordo com a adição desses genes ou a diminuição desses genes. Por exemplo, a cor da pessoa negra. Ela tem um máximo desses genes, azão, besão. Então, ela tem um máximo de genes aditivos. Mestiço escuro, ele vai ter 3 desses genes aditivos e só um que não é aditivo. Mestiço médio, eu posso ter 2 aditivos e 2 não aditivos. Mestiço claro, eu vou ter um aditivo. E o branco, que ele não vai ter nenhum aditivo. Lembrando também que em alguns livros vocês podem encontrar a expressão mulato, porém, essa expressão ela está errada, porque ela vem num contexto racista, na forma histórica como ela foi inserida. Por isso que aqui a gente está colocando como mestiço, porque a forma mulato não é correta. Porém, alguns livros ainda usam, mas é errado. E a herança da cor dos olhos? Em relação ao padrão de cor dos olhos em humanos, sabe-se que existem os genes G e B. Os G, eles vão apresentar o alelo dominante GV, que ele vai condicionar a cor verde à íris, e o GA, que vai condicionar a cor azul. E o B, ele vai apresentar o alelo dominante BM, que condiciona a cor castanha, e o recessivo BA, para o azul. E o alelo dominante para o BEI é também dominante sobre o gene G, ou seja, quer dizer que se a gente tiver um alelo dominante do BEI sobre o G, então eu posso ter qualquer dominante do G, mas o BEI vai ser dominante a respeito dele. Aqui é um quadrinho para mostrando para vocês mais ou menos como é que funciona. Podemos representar os genes para a cor dos olhos usando as letrinhas aqui, que nem maiúsculo e minúsculo, para genes aditivos e não aditivos, para facilitar. Aí aqui no caso dos genes B, pode ser castanho ou azul, e G que pode ser verde ou azul. Aí vocês vendo aqui no primeiro quadrinho, a gente tem Bzão, Gzão. Por que que a cor do olho é castanho? Porque o gene B, ele é dominante sobre o gene G. Por isso que você vê que a maior parte da população tem os olhos castanhos. Já vamos ver aqui um dos genes da cor verde. A gente tem Bzinho. No caso, não é o dominante de B, então tudo certo.
Gzão, Gzão é o dominante de verde aqui do G, então a cor do olho da pessoa vai ser verde. Mas por que não castanho, professora? O gene B não é dominante sobre o G? Apenas o dominante dele, que é o Bzão, não o Bzinho. E o azul aqui, que no caso ele pode ser dominado tanto pelo gene pelo gene alelos não efetivos, ou seja, de letras minúsculas, do B e do G. Bzinho, Bzinho, Gzinho, Gzinho, que condiciona a cor azul. Depois tem uma olhada mais com calma com esse quadrinho, que ajuda muito a gente a compreender a cor dos olhos e por que que o castanho é o mais comum na nossa população. E no caso da heterocromia, provavelmente vocês já ouviram falar a respeito desse termo. Provavelmente também a professora deve ter comentado com vocês. Parem o vídeo, pensem um pouquinho. Por que, existem pessoas que têm um olho mais claro e o olho mais escuro? Bom, ela resulta de um desenvolvimento anormal dos melanócitos na camada anterior da íris, o que o torna um olho claro. Os melanócitos, lembrando que são as células que produzem melanina, elas necessitam de impulsos nervosos para sobreviver. E se por alguma razão o estímulo nervoso ao olho ou a uma região da íris foi interrompido, a cor mudará. E existem genes de expressividade variável que podem também ser ativados em apenas um olho, ou até mesmo em áreas restritas de uma íris, impedindo a síntese de melanina e tornando o olho ou a área afetada azul. Ou seja, eles são ativados apenas em uma cor do olho e afetando e transformando a cor do olho azul, enquanto no outro não. Então, pode resultar de várias formas. E é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês mandam perguntas para a gente, que agora a gente vai resolver alguns exercícios a respeito tanto da aula de interação gênica, que a Maria já gravou, quanto agora de herança quantitativa. Então, pessoal, a gente vai ter 3 questões sobre interação gênica. Então, se você não assistiu essa aula ainda, volta lá e assiste. E mais 2 sobre herança quantitativa, que foi o que a Natasha acabou de falar. Essa primeira questão aqui de interação gênica, a gente vai julgar os itens em certo ou errado, e ao final a gente vai assinalar a alternativa com a sequência correta. E a gente vai passando de cada um dos itens para ver o que tem de errado, se está certo ou não. Que é o primeiro item. Interação gênica é quando 2 ou mais alelos interagem para determinar uma mesma característica. Isso que a gente já viu na outra videoaula, tá certinho, é o conceito de interação gênica. São 2 ou mais alelos que vão interagir para determinar uma única característica, que vai ser diferente do que a gente tem lá nas leis de Mendel. Então, essa aqui, primeiro, tá certa. O segundo item. Em galinhas, a cor da plumagem é determinada pelos genes Czão, Czinho, e Izão, Izinho, no qual o gene Czão condiciona plumagem colorida, Czinho condiciona plumagem branca e Izão inibe a expressão do gene C. Esse caso é um exemplo de epistasia recessiva. Isso que a gente também discutiu lá na aula de interação gênica. Tá praticamente tudo certo. O erro tá aqui no finalzinho, que ele fala que esse caso é de epistasia recessiva. Como a gente viu na aula, quando um alelo só, que aqui no caso é o alelo Izão, vai inibir a expressão de outros genes, é uma epistasia dominante. Para que fosse uma epistasia recessiva, teria que ser o alelo recessivo Izinho para que inibisse a ação. Então, nesse caso, é o alelo dominante Izão, é um caso de epistasia dominante. Então, essa tá errada. E aqui o último item. Em cachorros, a coloração dos pelos é determinada por 2 genes, Bzão e Ezão, os dois em dominância ou recessividade. O gene Bzão determina a cor preta e a dupla de genes, Bzinho, Bzinho, a cor marrom, enquanto que o gene Ezão permite a manifestação da cor e a dupla Ezinho, Ezinho a inibe, formando cães com a pelugem dourada. Do cruzamento de um cão marrom com um dourado, foi obtido uma F2 apenas com descendentes pretos. Logo, o genótipo do casal de origem da F1 é necessariamente Bzão, Bzão, Ezão, Ezinho e Bzão, Bzinho, Ezão, Ezão. Esse item é um pouco maior, então a gente vai olhar nele com mais calma. A gente vê aqui no final que o cruzamento foi de um cão marrom, ou seja, para um cão ser marrom, ele tem que necessariamente ter os 2 alelos Bzinho, Bzinho em homozigose recessiva, com
um cão dourado, que para ter esses pelos dourados, ele tem que ser ezinho, ezinho. Para ser um cão preto, que é o descendente desse cruzamento, ele precisa ter ao menos um alelo Bzão dominante e um alelo Ezão dominante. Então, na família lá que teve o cruzamento, necessariamente eles teriam que ser esses dois genótipos aqui? Não. Necessariamente, para que tivessem pelos pretos, ele teria que ser totalmente em homozigose dominante. Entendem? Porque ó, esse cachorro aqui de pelo marrom, ele só pode dar um Bzinho, enquanto que o de pelo dourado só pode dar um Ezinho. Para ser preto, então, ele teria que receber de cada um dos pais pelo menos um alelo dominante. Então, o alelo que ele vai ter aqui na F1 vai ter que ser Bzão, Bzão, Ezão, Ezão. Para os dois pais. Então, essa afirmativa aqui está errada. Como a gente viu, o primeiro item está certo e os dois últimos estão errados. A resposta é aqui o item 4. Segundo exercício. Existem 4 diferentes formas de crista de galinha. Crista noz, rosa, ervilha e simples. Cruzando-se 2 indivíduos heterozigotos puros de fenótipo noz, obtém-se quais indivíduos e em qual proporção, respectivamente. E aqui a gente tem todas as opções. Aqui também a gente vai pegar esse item e vai pensar nele mais minuciosamente. O indivíduo, para ele ter o fenótipo de crista tipo noz, ele tem que ter os 2 alelos dominantes, o Rzão e o Ezão. E para que ele seja heterozigoto e puro, então todos os seus alelos vão estar em heterozigose. Vai ter um Rzão, Rzinho e um Ezão, Ezinho. Desse cruzamento aqui, que eles querem saber qual que é a proporção de descendentes em cada uma das cristas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro tirar a F1 dessa geração aqui, parental. Se a gente fizer aqui, ó, o cruzamento entre cada um dos gametas, ó, entre cada um dos alelos, a gente vai ter Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezão e Rzinho, Rzinho, ou Rzinho, Ezinho, que é o que tá aqui. E são esses os fenótipos que a gente vai, os genótipos que a gente vai usar aqui no nosso quadro. No quadro, vocês já sabem como usar, já estão cansados. A gente vai fazer o cruzamento como se fosse uma batalha naval. Então, esse primeiro cruzamento aqui, ó, a gente vai ter que resultado. Rzão, Rzão, Ezão, Ezão, certo? Aqui do próximo. Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão. Tá acabando, hein? Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. E Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Agora, para saber a proporção, a gente tem que saber qual que é cada um dos genótipos para as cristas. Se vocês lembrarem, lá de quando a gente estava fazendo na aula de interação gênica, para a crista noz, que nem tá aqui, a gente tem Rzão, Ezão. Então, ó, vamos procurar aqui no quadro quais são os que têm esses 2 alelos em dominância. A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui não, porque não tem o Ezão. 6, 7, 8. Não tem, porque não tem o R. 9 e mais nenhum. Então, são 9 indivíduos de crista noz. Anotem isso aí. Agora, para a crista rosa, a gente precisa ter um Rzão dominante
e 2 Ezinhos recessivos. Então, vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó. 1, Rzão dominante, Ezinho, Ezinho. 2, Rzão, Ezinho, Ezinho. E 3, Rzão, Ezinho, Ezinho. Então, são 3 indivíduos de crista rosa. Para ter crista ervilha, tem que ser o contrário. Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão. Que é o que a gente tem nesses 3 aqui, ó. Então, são mais 3 indivíduos de crista ervilha e de crista simples, que são todos recessivos, só 1. Então, a proporção que a gente tem desse cruzamento é de 9 indivíduos de crista noz para 3 indivíduos de crista rosa, 3 indivíduos de crista ervilha e 1 indivíduo de crista simples. A gente volta lá na questão e a gente vê que a questão C é exatamente, a opção C é exatamente isso que a gente constatou. Então, é a resposta correta. Agora, o último exercício de interação gênica é esse de número 3. A coloração das abóboras é determinada pela interação de 2 genes, C e V, de segregação independente. Os genótipos Czão-Czão e Czão-Czinho produzem frutos brancos e a dupla recessiva Czinho-Czinho produz frutos coloridos, cuja cor é determinada da seguinte forma. O alelo Vzão dominante expressa a cor amarela e a dupla recessiva Vzinho-Vzinho a cor verde. Ao cruzar-se 2 pontas brancas heterozigóticas puras, serão produzidas, e aqui tem as opções. Como aqui, ó, as opções elas estão todas em fração, elas não estão em probabilidade, em porcentagem. A gente vai fazer esse cruzamento de um jeito um pouquinho diferente, para que a gente consiga ter o nosso resultado já em fração, e a gente não tenha que depois passar para fração. A gente tem na questão que a gente tem um cruzamento entre 2 plantas brancas, heterozigóticas e puras, ou seja, os 2 alelos eles estão em heterozigose e para ser branca elas têm que ter o alelo Czão. Então é Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, os 2 indivíduos. Nesse cruzamento aqui, e para fazer dessa forma, a gente vai primeiro cruzar os alelos entre si, ó. Esse Czão, Czinho com esse Czão, Czinho. E os Vs, o Vzão, Vzinho, com o Vzão, Vzinho. Aqui, ó, se a gente fizer o cruzamento, Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho e Czinho, Czinho, que é o que tá aqui. E no V vai ser a mesma coisa. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Agora a gente consegue olhar só para esses alelos que estão aqui para a gente conseguir ter a proporção, a resposta da questão. Para ter o fenótipo branco, tem que ter um alelo dominante. Então, ó, aqui no C, a gente tem qual que é a probabilidade de sair branco. A gente tem, ó, Czão, Czão, Czão. Então, aqui, ó, concorda, são 3 de 4. Então, é uma fração simples. 3/4 de chance de ter uma abóbora branca. Agora, para ser amarela, tem que ser Czinho, Czinho. Então, aqui, ó, a probabilidade de sair Czinho, Czinho é 1/4. É 1 dentre essas 4 possibilidades. Então, é 1/4. E para sair amarela, ela precisa vir com um V dominante, que é 3/4 aqui do V. Então, a gente vai fazer uma multiplicação de fração. Vai ter o 1/4 do C com 3/4 do V, que vai ter aqui, ó, a gente multiplica e fica 3 sobre 16 de possibilidade. E por último, para ter a possibilidade de ser colorida, tem que ter o Czinho, Czinho. A gente sabe que o Czinho, Czinho é 1/4 e o Vzão, e para ter o alelo V é 4/4, né? A possibilidade cheia, porque tem 4 possibilidades. Fazendo também a multiplicação, a gente tem 4 sobre 16 de possibilidade. Agora, voltando nas opções, a que está certa é a letra A. 3/4 de plantas com frutos brancos, que é o que a gente viu aqui, 3/4 de branca. E agora, gente, os 2 últimos exercícios vai ser sobre herança quantitativa. E agora, lembra daquela fórmula que eu tinha botado lá na aula? Agora vocês vão entender um pouco mais de como é que ela funciona. Inclusive, é bom que vocês prestem bem atenção nesses exercícios, porque ele está no formulário que a Sandra pediu para vocês resolverem lá lendo nota para o bimestre de vocês. 4.
Considere que a diferença entre uma planta de milho de 50 centímetros de altura e uma de 170 centímetros é devido a três pares de efeitos iguais e cumulativos. Ou seja, o mínimo dessa planta é 50 centímetros e o máximo dela é 170. E isso é devido a três pares de fatores, de efeitos iguais e cumulativos. Tendo a planta de 170 centímetros, o genótipo Ezão, Ezão, Fzão, Fzão, Gzão, Gzão, ou seja, ela só tem alelos aditivos, cada um desses daqui está adicionando algum centímetro em relação à altura dessa planta, e a de 50 centímetros, Ezinho, Ezinho, Fzinho, Fzinho, Gzinho, Gzinho. Por isso ela é tão pequenininha, já que seus alelos são todos não aditivos. E o que a questão quer saber? Qual será a altura e respectivo genótipo das plantas F1 resultantes do cruzamento entre as duas linhagens puras? Ou seja, pura porque todas elas são homozigotos, né? Então, o que a questão quer saber? Se eu cruzar planta dessa daqui de 50 centímetros com essa de 170 centímetros, qual será o genótipo dela e qual será a altura dela? Primeiramente, o que a gente precisa ver em questão? Para eu saber o genótipo, eu preciso realmente fazer todo esse quadro bem aqui para eu descobrir o genótipo, ou será que tem um jeito mais fácil? E o número de alelos? Bom, lembra lá quando a gente estava vendo em Mendel, quando a gente ia cruzar genótipos homozigotos, tanto dominantes quanto recessivos, como que dava o quadrinho? Ou seja, que a gente fazia azão, azinho, azão, azinho, como ficava o quadro? Exatamente assim. Azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Em todos eles. Ou seja, se eu cruzo azão, azinho na primeira lei de Mendel, o que eu tinha? Todos os filhos de F1 lá, toda a minha F1 é heterozigótica. E lá na segunda lei? Azão, azão, bezão, bezão, vezes azinho, azinho, bezinho, bezinho. Todo mundo homozigoto, aqui, dominante e excessivo. O que eu tinha? Azão, bezão, azinho, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho. Ou seja, minha F1 era totalmente heterozigótica. E se vocês percebem que, como todo mundo é igual, todos os quadrinhos vão dar igual. O que isso significa? Que todo o meu o que significa? Todo o meu genótipo lá, rapidinho voltando aqui na questão, ele não é todo homozigoto, tanto na parte aqui dos alelos. Vou usar só o termo dominante e recessivo para facilitar para vocês. Todo dominante, todo recessivo, se eu cruzar eles, o que eu vou ter então no meu genótipo, minha gente? Eu vou ter totalmente heterozigoto. Então, vocês nem precisam fazer todo esse quadro de novo. Vai um de cada. Ezão, Ezinho, Fzão, Fzinho, Gzão, Gzinho. Totalmente heterozigoto. E qual é o meu número de alelos? Ora, gente, é só vocês contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na questão mesmo, ele já fala que eles têm 3 pares de alelos efetivos e cumulativos. 3 pares igual 6 alelos. Até aqui tudo bem? Qualquer coisa, vocês voltem no vídeo, respirem fundo para entender, porque isso é muito importante. Então, sempre que eu tiver um cruzamento de homozigoto dominante com homozigoto recessivo, ou seja, de alelos totalmente efetivos com alelos totalmente não efetivos, meu genótipo é sempre de heterozigoto. Beleza, nosso genótipo a gente já tem, agora a gente precisa da altura. E como que a gente vai descobrir a nossa altura? Lembra daquela forma em que eu disse que o número de alelos é igual à diferença das extremidades dividido pelo intervalo ou distância em cada ponto? O que a gente quer descobrir é a distância em cada ponto. Porque para eu saber como vai ser, quanto que vai medir o minha F1, eu preciso saber qual é a diferença que eu tenho em cada tamanho das minhas plantas até eu chegar ao máximo, porque eu sei que o mínimo da minha planta, a menor delas é 50 centímetros, e o máximo dela é 70 centímetros. E eu sei que eu tenho 6 alelos. E para cada alelo aditivo, eu sei que eu aumento uma quantidade de centímetros. Só que eu não sei quanto que vale essa distância.
Eu só tenho o número de alelos e as minhas extremidades. Então, a gente vai jogar na fórmula para tentar descobrir. Número de alelos é 6. As nossas extremidades, o máximo é 170, o mínimo é 50, então, e dividido por D, que é a distância que a gente quer descobrir. Isso vai ficar igual 150 170 menos 50, que é 120, e 6 vezes D, na qual vai passar dividindo, e a gente vai ter o D igual a 20. 120 dividido por C, D igual a 20. Ou seja, a gente sabe que a diferença de cada ponto é de 20 centímetros. Beleza, a gente sabe que a diferença em cada planta é 20 centímetros. Mas a gente ainda precisa descobrir quanto que o nosso heterozigoto vai emitir. E como a gente vai fazer isso? Bom, a gente descobriu que a gente tem 3 alelos efetivos. Como assim 3? Lembra que ele é um heterozigoto? Ele é Ezão, Ezinho, Fzão, Fzinho, Gzão, Gzinho. Todas as letras A maiúscula, elas são alelos efetivos, ou seja, cada letrinha daquela adiciona mais algo nessa característica, ou seja, ela intensifica. No caso da nossa questão, para cada alelo efetivo, ela vai adicionar 20 centímetros a mais na altura da nossa planta. Ou seja, 20 vezes 3 igual a 60. Significa que naquele heterozigoto ele vai ter 60 centímetros adicionados. Então quer dizer, professora, que a nossa planta mede 60 centímetros? Não. Por quê? Lembra, a nossa planta menorzinha, sem alelo efetivo nenhum, mede 50 centímetros. Então, como a gente descobre qual é o tamanho do nosso heterozigoto? A gente pega aqueles 50 centímetros e soma mais esses 60 centímetros, e aí a gente descobre qual é o tamanho da nossa planta, que mede 110 centímetros. Gente, até aqui tudo bem. Se não tiver, vocês voltem o vídeo, vejam com calma e qualquer coisa, vocês mandem a pergunta, aparece na monitoria e pergunte para a gente. Então, nossa resposta final é que o nosso heterozigoto, ou seja, as nossas plantas aqui da F1, todas elas vão medir 110 centímetros e o genótipo vai ser Ezão, Ezinho, Fzão, Fzinho, Gzão, Gzinho. E aqui a gente finaliza essa questão, minha gente. Exercício 2. Aqui vai ser de verdadeiro ou falso. Julgue em verdadeiro ou falso as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. A herança mendeliana é qualitativa, visto que diz respeito a caracteres que podem ser quantificados como o tamanho do corpo, altura, peso, dentre outros. Ora, a herança mendeliana ela realmente é qualitativa, já que ela está preocupada mais com as qualidades do nosso indivíduo, se ele é alto ou se ele é baixo, se ele é verde ou amarelo. Mas ela não diz respeito a caracteres que podem ser quantificados e sim qualificados. Então, ela não está preocupada com o tamanho do corpo, altura ou peso. Esse aqui é o papel da herança quantitativa. Logo, essa questão é falsa. Próxima. Alelos aditivos ou efetivos são aqueles que exercem uma modificação no fenótipo. Certo. Isso é o que vai marcar nossa herança quantitativa, que em vez da herança da primeira e segunda lei de Mendel, que a gente está mais preocupado com alelos dominantes ou recessivos, aqui a gente vai estar preocupado com aditivos ou efetivos, na qual eles vão exercer uma modificação de acordo com a quantidade que ele tiver, ou seja, com a adição desses alelos. Quanto mais eles estiverem ali, mais intensificado vai ser essa característica. Então, essa questão aqui está totalmente correta. Na pleiotropia, um par de gene atua em várias características do organismo simultaneamente. Totalmente correto. Não sei se vocês lembram, mas a professora falou, acho que ainda na segunda lei de Mendel, sobre a pleiotropia, que um par de gene ele vai atuar em várias características. E aí, inclusive, ele é o contrário da interação gênica que a Maria Vitória falou para vocês, que enquanto vários pares de genes iam atuar em somente uma característica, aqui não. Um par de gene vai atuar, enquanto lá
vários pares de genes vão atuar em apenas uma característica, aqui só um par de gene vai atuar em várias características. Então, essa daqui da pleiotropia está totalmente certo. É o conceito de pleiotropia. E para a última nossa, em doenças monogênicas, a segregação não tem um padrão definido e é esperado que a doença seja comum na população. Aqui está errado. Doenças monogênicas, lembra que eu disse que era semelhante sinônimo a doenças do tipo mendeliana? Então, a segregação lá, ela tem um padrão definido na monogênica. E ela é esperado que ela não seja comum na população. Lembra lá quando você estava lá na primeira e segunda lei, que vocês viam lá o heredograma, que a gente conseguia ver qual gene ali, se era o gene dominante ou recessivo responsável por aquela doença, e quem na população ia ter e que ela era raro dos filhos terem? Então, essa é a característica de doença monogênica. Aqui, toda essa explicação que está vindo depois é o significado de herança complexa, na qual, sim, ela não tem um padrão definido e é esperado que seja comum na população, porque muitas pessoas vão ter, e não vai ter um padrão bem definido, porque vão ter muitos genes, ou seja, poligenes atuando, além de fatores ambientais contribuindo, como a forma da alimentação, o ambiente que você está, dentre outros fatores. Ou seja, essa questão aqui está falsa. Então, lá na hora que vocês vão marcar no gabarito, vocês vão marcar a questão que é FVVF, a ordem. E é isso, gente. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Finalmente vamos dar adeus a esse conteúdo. E um resumo de todos nós, de nós estudando genética aqui, que a Maria Vitória preparou para vocês. É isso, pessoal. Surto de estudar genética. E é isso, gente. Beijos, bons estudos e até mais. É isso, gente. Qualquer coisa, tamo aí. Boa sorte.